ministrando no culto de terça-feira, é o culto do nosso presidente, Bispo José do Carmo, de tantos outros pastores tão capacitados, pastor Isaías Negrão, pastor Enoque, tantos pastores, Eliseu, mas Deus nos deu essa oportunidade, eu creio que Ele vai nos usar nessa noite, amém? Irmãos, abra sua Bíblia, fique de pé só mais um minutinho, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 6. Eu quero dar o título desse estudo bíblico de O Orgulho Retarda as Bênçãos. O orgulho retarda as bênçãos. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Amém? Os irmãos podem assentar. Interessante, irmãos, que quando nós analisamos a palavra orgulho, ela tem algumas denotações. O orgulho, em algumas situações, nós podemos dizer que ele é considerado um sentimento de dignidade. Alguém que está orgulhoso por ter passado no vestibular, pelo filho ter conquistado uma grande vitória, por ter ganhado um neto, o pai por ter ganhado um filho, aí está orgulhoso. Esse orgulho não é pecado. O orgulho que é considerado pecado pela Bíblia Sagrada é o orgulho que leva a pessoa a se vangloriar, a achar que realmente tudo que ele conseguiu é por sua capacidade, e também que leva a ele ao desejo de poder, de autoridade, de querer realmente estar acima dos demais, de ensoberbecer o seu coração de vaidade. Esse orgulho é considerado pecado. E a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 18, que a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, irmãos, quando nós analisamos a vida do general Naamã, nós temos duas faces na vida de Naamã. Naamã era um homem extremamente habilidoso na arte da guerra. Era um general que fora usado por Deus, porque tudo que acontece na vida das nações, na vida do homem, tem a mão de Deus. Nada é por acaso. Então, no dado momento, Deus levantou a Síria para consertar o povo, consertar Israel, e usou esse homem, general Naamã. Mas Naamã não reconhecia que tudo que ele havia conquistado vinha da parte de Deus. Ele entendia que tudo que ele havia conquistado é porque ele era um homem muito capacitado, era um homem estrategista, ele se considerava um brilhante homem de guerra. E ele era realmente idolatrado na sua terra, porque por ele, por meio dele, a Síria se tornou uma grande nação, uma nação de muita potência, porque todas as demais nações temiam a Síria naquele momento, porque o general Naamã era um homem de guerra, era um estrategista poderoso na guerra, e todos que saíam à guerra naquele momento contra a Síria,
eram derrotados. Então, Naamã foi se ensoberbecendo, foi se envaidecendo, foi se achando o grandioso. Mas um dia ele se viu numa situação muito complicada, porque o homem, ele tem que reconhecer que somente Deus pode lhe dar alguma coisa. Nós não podemos conquistar nada se não for da vontade de Deus. Todas as conquistas que você consegue, que você vai conseguir, que você conseguiu, tem a mão de Deus. Senão você não conseguiria. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus permitiu. Você chegou aqui em paz. Porque quantos livramentos Deus te deu no trânsito, pra você chegar aqui? Então nós temos que a todo tempo reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, estar sempre em sintonia com a graça e a misericórdia de Deus, que está sobre a vida de cada um de nós, o tempo todo, a todo momento nós precisamos e necessitamos dessa graça de Deus. Mas Naamã não reconhecia isso, e um dia ele se viu acometido de uma enfermidade terrível. Naquela época, a lepra era uma enfermidade incurável, e ela era uma enfermidade que ia matando a pessoa aos poucos. Ele ia sendo comido os dedos, o nariz, ele ia sendo envergonhado. A situação da pessoa ia vivendo, ele ia vivendo, vendo ele apodrecer o próprio corpo. E Naamã agora, ele usava aquela farda pomposa de general, mas escondido atrás daquela farda, estavam as feridas da lepra. E o povo não sabia disso. O povo não podia tomar conhecimento disso, porque leproso não podia viver socialmente. Leproso, ele era afastado do convívio social, era mandado para uma aldeia, e ali ele não podia sair. E se ele tivesse vindo num caminho, em uma direção, e alguém se encontrasse com ele tinha que gritar, impuro, impuro, para a pessoa se desviar do caminho dele. Então, general Naamã olhava o passado, e era uma glória grandiosa. O presente, ele pensava, o que será de mim? Um dia o povo vai descobrir a minha enfermidade, e o que será de mim? Então, o futuro de Naamã era um futuro terrível. Ele estava condenado a viver os últimos dias afastado do convívio social. E tudo aquilo ali o perturbava por demais, porque ele, como um homem tão grandioso, poderia usufruir de grandes vantagens que o cargo lhe oferecia, mas não podia. Ele tinha que estar afastado, se escondendo das pessoas, para que eles não descobrissem a sua enfermidade. Mas Deus, quem crê que Deus é um Deus de providência? Deus é Deus de providência. Deus é Deus de providência. Saiba você disso. E um dia, numa batalha, era comum naquela época, quando uma nação batalhava com uma outra nação, levar despojos e pessoas que sobreviviam para se tornar escravos, empregados, servir aquela nação com seus trabalhos. E numa dessas batalhas, Deus permitiu uma menina que conhecia a Deus, uma menina que sabia quem era Deus, que foi morar na casa de Naamã. Isso era a providência de Deus. E quando aquela menina chegou na casa de Naamã, e que ela contemplou aquela situação, ela foi ficando entristecida. Ela via o general chegar, todo naquela farda, aquelas medalhas, mas não podia aproximar da mulher, não podia beijar os filhos, não podia sentar à mesa com eles, os talheres, os pratos dele, era separado, o copo. E aquela menina foi vendo aquela situação, e todo crente verdadeiro se move de compaixão pela tristeza do outro, pela enfermidade do outro. Mesmo sendo prisioneira de guerra, ela poderia pensar, tomara que morra logo.
destruiu minha nação, me trouxe como escrava. Mas não, o Espírito Santo falou mais alto no coração daquela mulher, daquela menina. E ela então não aguentou. Ela chegou para sua senhora, a mulher de Naamã, e disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel, eu tenho certeza que a história dele ia mudar. E aquilo convenceu por demais a sua senhora, que fez o seu marido tomar conhecimento daquela situação. Mas se nós analisarmos bem, um homem tão poderoso como Naamã, com certeza, ele já havia consultado tudo aqui naquela época, tudo do melhor, os melhores médicos, os pajés daquela época, os deuses daquela época. E ele poderia pensar: mais um. Mas o poder de convicção que aquela mulher e aquela menina demonstrou foi grande demais, porque a fé dela foi suficiente para contagiar aquele homem orgulhoso, soberbo, que achava que tudo que tinha conquistado era pelo seu poder, pela sua altivez. E agora, esse homem então é movido por um sentimento de tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez, quem sabe dessa vez Deus possa me curar, alguma coisa possa acontecer. Mas ele era muito soberbo, ele era muito vaidoso, ele era o ministro de guerra da Síria. Ele não poderia chegar naquela menina e perguntar: quem é esse profeta? Aonde que esse profeta mora? Me explica, como que eu posso chegar até esse profeta? Não, eu vou no rei. Negócio comigo é de rei para rei. Olha só a soberba dele. É de rei para rei. Ele não procurou saber nada. Ele só quis entender que ele ia no rei dele, que o rei dele ia mandar um ofício, uma carta para o rei de Israel. E aí eles teriam que fazer alguma coisa em prol dele. E assim ele fez. Ele se dirigiu ao seu rei, Ben-Hadad II, na época, da Síria, e disse para ele, notificou o rei. E o rei então escreve uma carta e coloca nas mãos de Naamã, enviando ao rei de Israel e dizendo naquela carta que quando o servo dele chegasse naquele lugar, que ele pudesse então curar ele. E quando Naamã pega toda a sua comitiva e viaja dias pelo deserto, passa outras nações até chegar a Israel, ele vai direto ao palácio do rei com aquela carta na mão. E quando o rei viu aquela carta, ele estremeceu por demais. Ele pensou: eles estão procurando alguma ocasião para guerrear comigo. Eu não dei motivo para eles guerrearem comigo, agora eles estão procurando uma ocasião. E o rei entristeceu, rasgou as suas vestes, ficou extremamente preocupado, porque ele imaginava o quê? Que a Síria agora ia destruir Israel de vez. Mas o profeta Eliseu tomou conhecimento daquela visita. E ele disse: olha, não esquenta a cabeça não, manda ele vir até mim, e saberá que existe profeta em Israel. Homem de Deus, confiança no poder de Deus. Nós não podemos estar batendo em porta errada. Naamã bateu em porta errada. Muitos querem receber bênção de Deus batendo em porta errada. Ele estava batendo na porta errada. A bênção estava se colocando à sua disposição, mas ele não estava querendo ir na direção que realmente ele deveria ir. Muitas pessoas buscam direções nas suas vidas que não é a direção que Deus está dando, batendo em porta errada, buscando aonde não vai encontrar, resistindo à graça e à misericórdia de Deus. Isso estava acontecendo na vida daquele homem, na vida de Naamã. Mas agora, ele recebe então a notícia através do profeta Eliseu, e o rei então informa ele. E agora ele está pensando que ele vai chegar até a casa do profeta Eliseu, e quando ele estiver marchando em direção ao vilarejo
afastado da cidade, ele vai ser recebido com uma pompa enorme, que o profeta vai sair, vai se dobrar diante dele, que vão estender um tapete vermelho para ele. Mas o profeta sabia que ele precisava se quebrar, ele precisava reconsiderar os seus atos, precisava reconhecer que ele não tinha conquistado nada dele mesmo, que tudo provinha da mão de Deus. E o profeta nem foi receber Naamã. Ele mandou um servo dele. Ele mandou um servo dele encontrar com Naamã. Esse general ficou muito chateado. Como pode mandar um servo, um escravo, falar comigo? Eu sou o general Naamã. Será que esse cara não sabe quem eu sou? A vaidade, a soberba era muito grande, o orgulho. E quando o escravo, o servo, chega até ele, aí que ele ficou mais entristecido mesmo. Porque era algo que ele nunca imaginava. Que ele deveria banhar 7 vezes no Rio Jordão. Aquilo foi tudo que ele não queria ouvir. Como? Os rios de Damasco não são melhores do que as águas todas de Israel? Como que ele quer que eu vá me curvar, que eu vá descer as águas turvas do Rio Jordão, lamacentas, barrentas? O orgulho estava mais forte ainda na vida de Naamã. E o orgulho dele estava tão grandioso que ele disse: vamos embora. Falou com os seus servos: vamos voltar para casa. O que eu vim fazer aqui nessa terra? Eu pensei, ele era tão vaidoso que ele queria ensinar o profeta o que fazer para curar ele. Eu pensei que o profeta ia sair, ia vir ao meu encontro, ia fazer uma oração e eu ia ser curado. Querendo ensinar até o profeta como que ele tinha que fazer. O orgulho ferido. E agora ele queria voltar para trás. Eu vou voltar. Mas na comitiva dele existiam soldados que eram seus servos, mas que mais que servos eram seus amigos. E eles correram atrás de Naamã. E eles disseram a Naamã: Naamã, comandante, se o profeta tivesse dito algo muito mais complicado, o senhor não ia fazer? O que custa mergulhar nas águas do Rio Jordão? Não custa nada. Reconsidera os seus atos. Volta lá, faz isso, tenta mais uma vez. Mas Naamã estava decidido: não, vou voltar. Chega, estou cansado, vou voltar. Mas eles insistiram com ele. E ele decidiu então voltar. Mas quando ele estava voltando, eu imagino Naamã pensando: hoje eu vou ser humilhado. Quando eu tirar minha farda de general, essa pobreza todinha aqui desse vilarejo vai se juntar na beira do rio e vai ver as feridas nas minhas costas, nos meus braços. Todo mundo vai tomar conhecimento. Deus estava quebrando o orgulho de Naamã. Ele estava sendo quebrado, ele estava caminhando em direção ao Jordão, e eu imagino ele pensando: mas será? Como que pode? Não tem jeito, não tem outra situação, o povo não pode me ver assim. Mas Deus estava trabalhando o coração daquele homem. Estava chegando o momento dele reconhecer que sem Deus nós não podemos conseguir nada, né? Estava mostrando para ele que era o momento dele receber a cura através da sua humildade. E nos versículos 11, para confirmar o que eu disse, e 12, Naamã disse assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado.
Na verdade, ele não queria ser visto pelo povo. Ele não queria que o povo tomasse conhecimento daquilo que ele estava vivenciando na sua vida. Ele queria que o povo sempre o visse como maioral, como grandioso, como todo-poderoso. Mas agora era hora de ser quebrado. Era hora de Deus fazer uma obra tremenda na vida daquele homem. Era hora dele receber de Deus o poder. E ele então reconsidera aquilo que ele havia dito. E ele diz, então eu vou voltar. E agora ele vai. E ele vai mergulhando no Rio Jordão e vai sepultando o orgulho a cada momento. Até que ele se levanta pela 7ª vez e está totalmente restaurado, totalmente renovado, curado, porque ele reconsiderou os seus atos. Irmãos, nós precisamos às vezes reconsiderar os nossos atos. Deixar o orgulho de lado. Voltar a nossa vida na presença de Deus. Foi isso que aconteceu. Naamã agora estava sendo doutrinado. Ele estava recebendo de Deus uma doutrina para mostrar para ele que é Deus que tem todo o poder. Então, Naamã ficou tão entusiasmado com a sua cura, que ele levanta todo entusiasmado, e ele vê naquele momento, o orgulho dele foi dissipado, e ele fala assim, então voltou ao homem de Deus, versículo 15 em diante, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele ainda estava orgulhoso ainda. Ele pensava em pagar pela bênção. Ele se muniu de ouro, de vestes, de prata, para pagar pela bênção. General não pode ficar devendo favor para ninguém, não. General não pode ficar devendo favor para ninguém. Ainda mais o general Naamã, todo poderoso Naamã. Mas aquele profeta pobre, que morava numa casa simples, no vilarejo, mostrou para ele que não se compra a bênção de Deus. Que Deus nos dá pela sua misericórdia, pela sua graça. E o profeta, Naamã nunca poderia imaginar como que um homem tão pobre poderia rejeitar ouro, prata, vestes reais. Mas o profeta Eliseu era um homem que vivia segundo a vontade de Deus na vida dele. Era um homem que tinha temor de Deus. E ele então olha para o Naamã e rejeita aquela oferta. Ele rejeitou aquela oferta. Para mostrar para ele, Naamã, você foi curado, não é porque você me comprou não. Você foi curado pela misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que te restaurou. Não foi prata, não foi ouro, não foi vestes reais, não foi nada disso. E eu imagino o profeta Eliseu dizendo para Naamã, mas você não me deve nada não. Você deve a Deus, porque eu também não sou nada. Eu só sou um canal de Deus para transmitir a vontade dEle na vida das pessoas. Nós não somos nada. Só o Senhor pode sustentar a vida de cada um de nós. Às vezes, alguém começa a ser usado na obra, acha que é muita coisa. Que a oração dele é melhor, que ele é mais importante, que ele prega melhor. Mas nós vemos nessa passagem aqui, que nada disso tem valor diante de Deus. O que tem valor é humildade e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada podeis fazer. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É Ele que faz todas as coisas. Se Deus opera alguma coisa através da sua oração, através de você, através de quem quer que seja, é pela misericórdia dEle. Porque nós não temos merecimento algum. E o profeta Eliseu estava deixando claro para ele isto também. E agora, Naamã faz um reconhecimento grandioso.
Ele disse assim: porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou. Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele que o tomasse, mas ele recusou. Isso que eu acabei de dizer. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naquele momento, ele estava curado. Estava curado a sua alma, o seu espírito, que era mais importante, e também o seu físico. Agora, ele reconhecia que tudo vinha da parte de Deus. Que sem Deus ele não poderia fazer nada. Ele reconhece então o poder de Deus neste momento. Irmãos, vale a pena nós continuarmos na presença de Deus. Porque Ele é que é digno de toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória é para Deus. Somente Ele tem poder para nos dar vitória. Cada cristão deve reconhecer, como fez Davi, que só o Senhor é Deus. Só Ele tem poder para nos advertir, nos restaurar, nos guiar, nos guardar. Sem Ele, nós não vamos ter realização pessoal nenhuma. Não tem como. Não existe. Essa passagem, ela nos mostra o quê? Que aqueles que invocarem o nome do Senhor, como fez Naamã, serão atingidos pela graça de Deus. A partir do momento que ele falou: eu jamais vou oferecer sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor, a graça de Deus veio sobre a vida dele. Se nós queremos que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas, para que nós venhamos obter vitórias no nosso dia a dia, transpor os obstáculos que surgem a cada dia, vencer as barreiras, nós temos que estar a todo momento clamando a presença de Deus, invocando o nome do Senhor, tirando fora toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, e dizendo: só o Senhor é Deus da minha vida, só o Senhor é Deus na minha vida. Irmãos, o exaltar pertence a Deus, é Ele que exalta. Quando nós vemos o livro de Esther, nós vemos Deus exaltando Mardoqueu, como alguns dizem. Uns falam Mardocai, né, mestre? Exaltando Mardoqueu diante de Amã. Deus levanta Davi do pasto das ovelhas. Davi não era ninguém, estava lá, relegado por toda a sua família, mas Deus estava olhando para Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Irmãos, às vezes você pode pensar: ninguém me vê, ninguém me entende. Deus está te vendo. Onde você estiver, Deus está te vendo. Davi poderia pensar: meus irmãos estão lá com meu pai, recebendo o profeta, e eu estou aqui largado, no pasto das ovelhas, cuidando de ovelhas. Mas Deus estava olhando para Davi. Deus está te olhando, Deus está vendo o seu labor, a sua luta, o seu trabalho, as suas angústias, as suas aflições. O exaltar pertence a Deus. Quando Ana estava chorando diante do altar do Senhor e foi tida como embriagada, bêbada, pelo sacerdote Eli, ela disse: não, meu Senhor, não estou embriagada não, eu estou chorando a presença de Deus, eu estou buscando a presença de Deus. E mesmo aquele homem, meio que afastado, meio que distante das coisas de Deus, ele disse: vai então, que Deus faça na sua vida o seu desejo. E ela recebeu de Deus aquilo que ela tinha buscado, que era ter um filho, que foi o grande profeta Samuel, porque Deus exalta aquele que se humilha na sua presença. Ana se humilhou e foi exaltada. Mardocai se humilhou e foi exaltado. Davi estava humilhado e foi exaltado, porque reconheceu o poder de Deus na vida dele.
Nós precisamos a todo tempo reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele quer exaltar você nesta noite. Quer exaltar cada um que está aqui. Mas Ele quer uma coisa de nós, como Naamã. Deixar o orgulho de lado, a soberba. Deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. E buscar a face do Senhor. Nos humilhar na presença de Deus. Quando Naamã se voltou para cumprir a ordem que vinha da parte de Deus através do profeta, ele estava reconhecendo que Deus poderia curá-lo. Quando ele reconsiderou a sua atitude, os seus atos, ele estava como que dizendo, não, eu vou tentar. Esse Deus tem poder realmente. Aquela menina disse, a convicção daquela menina foi tão grande que levou esse general tão orgulhoso, tão soberbo, se despir da sua vaidade, do seu orgulho e ir buscar a bênção de Deus. Nós precisamos ser crentes que tenham convicção da nossa fé, que nós possamos pregar o Evangelho e esse Evangelho possa mudar a vida das pessoas, possa renovar, transformar, curar, salvar a vida das pessoas. Isso aconteceu porque eu tenho certeza que todos aqueles soldados, a Bíblia não vai dizer tudo, né, pastor Isaías Negrão? Porque senão teria que ser do tamanho dessa igreja, a Bíblia, né? Mas eu imagino, viu, pastor Isaías Negrão, que aqueles soldados todos voltaram glorificando a Deus. Atingiu todos eles. E quando aquele general chegou na Síria ali, e todo mundo, e tomou conhecimento que ele havia sido curado, todo aquele exército se rendeu ao nome, que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor dos Exércitos. Eu acredito e creio, um milagre vai gerando outros milagres, vai trazendo novos crentes, novas conversões, porque vai gerando fé nas pessoas. E aquele milagre na vida desse homem gerou fé no exército inteiro. Assim eu imagino, não poderia ser diferente. Irmãos, como é bom nós estarmos diante da glória de Deus. O homem não tem nada do que se gloriar. Nós não temos que gloriar nada. Mas nós temos uma coisa. Nosso Deus é poderoso. O único orgulho que nós podemos ter é dizer, eu sirvo esse Deus. Como eu estou orgulhoso de servir esse Deus. Esse orgulho não é pecado, não. Ter orgulho de dizer que é crente, de dizer que serve um Deus grandioso, que glorifica a Ele, que aonde você está, todos veem que você é a diferença, que você faz a diferença na vida das pessoas. Irmãos, como é bom desejar estar na presença de Deus. E Naamã agora desejava estar na presença de Deus. Ele, não me dá dessa terra, eu vou levar essa terra, porque é sobre essa terra que eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar esse Deus para sempre. Que maravilha, né, irmãos? Nós podemos ter essa fé. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Estamos já chegando finalmente. Eu quero concluir esse estudo dizendo que Ele, o Senhor, é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Esta passagem nos mostra que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, serão renovados, transformados, receberão libertação e a graça vai ser manifestada a cada dia na vida dele, hoje e sempre, aonde ele estiver. Essa passagem nos mostra que aquele que confessa a Deus como seu Senhor e Salvador, recebe cura, recebe libertação, recebe prosperidade e, acima de tudo, o principal, a vida eterna, a glória de Deus, o poder de Deus, porque as demais coisas vão ficar aqui na terra, mas a nossa salvação, essa nós vamos herdar para sempre. Essa passagem, para concluir, nós não podemos deixar de falar, essa passagem nos faz repensar as nossas vidas diante de Deus. Será como que eu estou
me comportando diante do Senhor? Será como que eu estou me comportando por onde eu ando, pelas ruas da cidade? Será que as pessoas estão olhando para mim como olhava para o general Naamã? Quem é esse cara metido, orgulhoso, acha que é alguma coisa, pensa que é tudo, sabe tudo? Essa passagem nos mostra que nós devemos voltar à presença de Deus, nos humilhar e nos tornarmos humildes debaixo da potente mão do Senhor, para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Se assim o fizermos, diante de qualquer situação, nós vamos ser mais que vencedores. Irmãos, que nós possamos mergulhar na presença de Deus, agora e para sempre. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor possa nos abençoar, derramar sobre nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, que nós possamos sempre reconhecer que só o Senhor é Deus das nossas vidas, que nós não temos capacidade para nada, se do Senhor não vier a nossa capacidade, que o exaltar a Ti pertence, e por isso, Senhor, todos nós estamos aqui hoje, clamando a Ti, para que o Senhor nos exalte. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero agradecer ricamente essa rica oportunidade que foi nos dada de poder ministrar na casa do Senhor. Muito obrigado a Deus, ao bispo, presidente desse campo.